O Nelson, de 44 anos, está desaparecido desde ontem. Ele é empresário do ramo de suplementos. Tinha uma reunião, a reunião iria até às 3h, ele conversou com a Tatiana, a esposa, 13h. Depois disso, desapareceu. Não foi mais visto. Ele havia viajado até Cravinhos, que é interior do estado, para participar dessa reunião de Ribeirão Preto. De uma farmacêutica, né, de uma farmácia de manipulação. E aí não foi mais visto. O carro desapareceu. Acaba de ser encontrado, a polícia está lá e a Lívia está ao vivo onde o carro foi encontrado. É Lausanne Paulista, zona norte de São Paulo. Lívia, boa tarde para você. O mistério continua. A perícia está sendo feita agora, é isso? É isso mesmo, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse daqui é o carro do empresário Nelson, de 44 anos. A perícia acaba de sair aqui do local. Eles estavam com pó revelador, justamente para tentar identificar as digitais que foram deixadas nesse carro. A perícia está indo agora para o 13DP, Casa Verde, onde esse caso está sendo investigado. É um grande mistério aqui na zona norte de São Paulo. Vem cá, Glauco. Esse pó aqui, pó preto, que é conhecido como pó revelador pela perícia, busca as digitais que estavam nesse veículo. Ele foi encontrado hoje às 9h da manhã, exatamente do jeito que você está vendo, William. Os 2 vidros traseiros estavam abertos. Tinha uma bolsa aqui, que é uma bolsa de higiene que o Nelson sempre costumava utilizar, mas não tem nenhuma avaria no carro que possa demonstrar que algo aconteceu aqui dentro. Então, não tem nenhuma marca de sangue, uma marca de tiro, algo que possa trazer alguma pista para esse mistério do desaparecimento. Nelson ontem participou de uma reunião na cidade de Cravinhos, perto de Ribeirão Preto, fica a uns 300 quilômetros de São Paulo. Ele disse para a esposa, a reunião era 13h. Quando terminar, eu te ligo. E, de repente, o Nelson não liga para a esposa. Às 5h, ela decide ligar para o Nelson, ele não atende ligação, ela começa a mandar mensagem. Às 6h, ele começa a receber essas mensagens, ela liga de novo e ele não atende mais, não dá mais sinal, o celular do empresário de 44 anos de idade. O mistério, então, começa. Isso ontem, William, por volta, portanto, das 6h. Hoje, às 9h, os vizinhos aqui do Lausanne Paulista, zona norte de São Paulo, fazem uma denúncia à polícia. Olha, tem um carro de luxo abandonado aqui na minha rua. A polícia vem para cá e começa aí a tentar desvendar esse mistério, que por enquanto não há nenhuma pista. Carro do Nelson, portanto, encontrado. Ele foi para uma reunião muito importante. Ele que é empresário de suplementos, tem uma farmácia de manipulação, mas até o momento não foi encontrado. Alguns familiares já estiveram aqui e a esposa também deve estar aqui em instantes. William. Pois é, a esposa, a Tatiana, já foi ouvida na delegacia, Altair e Lívia, né? Para dar algumas informações, que a polícia agora reúne todas as informações para tentar montar esse quebra-cabeça e descobrir onde é que está o Nelson. Você queria, inclusive, fazer uma pergunta para a Lívia. Eu queria saber o seguinte, a polícia já tem a geolocalização, onde o celular estava antes, quando falou com ela, se foi levado para outro lugar, como é que está isso? Por enquanto não, viu, Altair? Eles estão tentando levantar a sinalização do celular para ver se mostra uma possível localização, quem estava dentro desse carro junto com ele, se havia uma outra pessoa ou não, se ele transitou com o celular dentro desse carro. Algumas imagens, pelo que a gente sabe, já chegaram nas mãos da polícia, Altair, mostrando o carro passando por algumas ruas. Mas não dá para ver quem estava dentro do carro, os vidros são escuros e é isso que a polícia está tentando agora desvendar esse mistério e montar esse quebra-cabeça para ver por onde o carro passou para chegar até a zona norte de São Paulo. E o carro é esse branco que vai aparecer na tela, esse aí, ó, esse aqui, que nós mostramos antes com a imagem. E é o mesmo que está lá com a Lívia, esse aqui, ó, que está parado nessa rua. E ele ficou parado aí com os vidros abaixados. Não dá para ver quando ele passa ali na rua porque se os vidros estão baixados ou não, né? Não sei, eu acho que estava... Não, acho que não estavam ainda ali. Quer ver? Como a Lívia Põe falou. a imagem aí, Sozinha, por gentileza. Vou colocar a imagem, olha lá. Não estavam abaixados. Não estavam abaixados. Não estavam. Ali não, aqui sim. E o detalhe nessa história é essa geolocalização que você fala, é uma triangulação de sinais de antenas. Exatamente. Então, como é que se faz para descobrir a localização aproximada de um celular?
Você cruza as informações, faz um triângulo das antenas. É lógico que isso é feito a partir da operadora, então a polícia precisa citar que a operadora libere, né? A operadora para que ela possa dar essa localização. Lembrando que a operadora é obrigada a fazer isso através de um inquérito. Né? O delegado já faz, automaticamente já faz. Mas normalmente as operadoras nunca colaboram, colaboram antes de qualquer coisa. O delegado pediu, ela já manda, né? Claro que amparada ali por documentação, mas manda as informações. O delegado tem o direito de fazer. Manda as informações para o delegado, que começa ali a verificar essa posição, essa localização. Nós estamos acompanhando todos os detalhes, todas as informações desse caso. É um mistério onde está o Nelson. O carro dele foi encontrado no Lausanne Paulista. A família está desesperada. A esposa já foi até a delegacia e prestou depoimento. Se você tem informações, viu o Nelson, encontrou com ele, passou perto do Nelson, por favor, faça uma denúncia através do 190, mas eu não quero me identificar, o William Altair. 181 é o Disque Denúncia, seu nome será mantido no mais absoluto sigilo. Eu queria saber da Lívia também o seguinte, onde é que fica a empresa dele? Onde é a casa dele? Qual a residência? Qual o bairro? Porque ele saiu de um lugar longe, né, William? Sim. Que é longe, né? Depois de Ribeirão Preto. Que é lá em Cravinhos? É lá em Cravinhos, para Lausanne Paulista. Quer dizer, então ele voltou... Quase 4 horas depois, né? Ele voltou, então. Isso, exatamente. Ele voltou para São Paulo. Ele subiu para o interior e voltou. E o que aconteceu, nós vamos saber daqui a pouquinho. Mas a gente tem um Nelson aqui, de 44 anos, que está desaparecido desde ontem. Essa história aqui, ela está chamando a atenção porque o carro dele acaba de ser encontrado. A Lívia, por exemplo, está no caminho da delegacia para trazer mais informações, mais detalhes, porque a família já foi até o carro para buscar o veículo, a perícia já foi feita, então eles vão levar agora para o Instituto de Criminalística para verificar as impressões digitais, tentar identificar de quem são essas marcas que estão no carro, para poder tentar resolver esse mistério e encontrar o Nelson, que é o mais importante, né? Com certeza. Tem uma coisa que é importante a gente saber, por exemplo, ele estava num lugar longe, Cravinhos, né? 3.000 e... Dá umas 4 horas de viagem para lá, para Cravinhos, eu conheço bem, depois de Ribeirão Preto. E o carro é encontrado em Lausanne Paulista. Quer dizer, é uma distância muito grande, percorreu muita coisa. Sim. E é claro que aí nós temos várias imagens. Não só essas da chegada do carro, como a gente observou, William, sim, mas imagens de todo o percurso, né? Porque ele veio da BR, ele passou pela BR, ele entrou aqui na capital até chegar em Lausanne Paulista. Então é importante saber a localização, onde era a casa dele, onde estava a farmácia dele, né? Não sei se a gente tem essa informação aí. Tem um detalhe, Altair, que nossa equipe acaba de falar com a esposa, com os familiares, com a família do Nelson. A Lívia está chegando na delegacia, está chegando aqui ao vivo. Em instantes nós estaremos lá. Ele já foi vítima, o Nelson já foi vítima de sequestro relâmpago. Ele já foi vítima, isso em 2013. Teve 2 saques na conta. Ficou a madrugada toda sem poder dar alguma informação, notícia para os familiares, com o poder dos bandidos. Os bandidos foram fazendo 2013. Saque. 2013. Não tinha Pix naquela... Sim, não tinha. Passava no caixa e fazia os... Exatamente. Saques, né? E eles iam fazendo essas transferências lá com ele. Foi para uma reunião lá em Cravinhos, como nós já trouxemos a informação, fica a 350 quilômetros de São Paulo. Isso. Você conhece bem aquela região, né? Você roda bastante no interior de São Paulo, né? Representando a população. O carro apareceu no Chora Menino, perto da casa dele, é próximo da casa dele. Aí já é uma outra informação que a gente não tinha, né? Que é importante. Quer dizer, o carro veio de longe, próximo à casa dele, ficou parado. Olha, na hora que a Lívia chegar, Lívia, você pode me chamar aqui, viu, Lívia? Qualquer momento que você tiver informação, pode me chamar aqui, porque é prioridade. Aí, ele estava... A esposa viu que o veículo voltou para São Paulo através de um aplicativo. Né? Através de uma... Esse é o DP, ó. A Lívia está chegando no DP. O aplicativo era no carro ou no celular? Ela no celular. O aplicativo é aquele que você baixa no celular para poder fazer o trajeto e, por exemplo, passar no pedágio. Entendi. Então, ou seja, o celular estava no carro. Ou com ele. Ou com ele. Não se sabe se estava no carro ou com ele. Não foi encontrado no carro o celular. Tá? Mas ele recebia as mensagens no final da tarde. Dava aquele azulzinho nas mensagens, visualizava, mas não respondia. E aí ela começou a ligar
para ele no final da tarde novamente, mas ele não atendia. Ela foi até o local lá, porque hoje de manhã ligaram para a polícia e falaram: tem um carro de luxo aqui na rua. A polícia foi até lá, era esse carro branco que a gente viu nas imagens ali. E aí agora o processo, que é o processo para descobrir dentro do inquérito e a investigação o que está acontecendo. E por que isso tem que ser rápido? Porque ele está desaparecido. Quanto mais rápido possível. Não se sabe se ele está nas mãos dos criminosos. Isso. Não se sabe se ele foi vítima de sequestro, se ele está no local, no cativeiro. Privado, né? Ninguém sabe, no cativeiro ninguém sabe. E essa é a grande preocupação da Tatiana e de toda a família. O que aconteceu com o Nelson? O celular não dá mais sinal. Não dá mais sinal, né? Não dá mais sinal. Agora imagina a família, né, William? 2013 passou por uma situação dessa e agora passa de novo por outra situação que espero, a gente torce aqui para que saia muito bem essa situação. Né? Pois é, algumas pessoas dizendo, mas será que ele não foi embora? Será que ele não abandonou? A Tatiana falou: eu nunca faria isso, jamais faria isso, abandonaria a esposa. Tanto que eles estavam conversando, ele falou: na hora que eu terminar aqui, eu já te ligo. Mostra que estavam em contato com um bom relacionamento. O tempo inteiro em contato, bom relacionamento. E ela foi acompanhando. Por quê? Há uma preocupação, né, da família, porque estava distante. Ele já passou por uma longe, situação dessa, né? Já tinha passado. A Lívia acaba de chegar na delegacia, esse é o carro. A Lívia está na delegacia. Me dá a imagem da Lívia, por favor, para ela trazer mais detalhes para a gente. Acaba de chegar a Lívia na delegacia. Os policiais e os familiares também estão aí, né, Lívia? É isso mesmo, viu, William? Só que nesse momento eles estão com medo, porque eles não sabem o que aconteceu com o Nelson, em que condição que ele está. O que eles passaram para a polícia até agora é que não foi feito nenhum pedido de resgate. A esposa, por exemplo, não recebeu nenhuma ligação com um pedido de resgate, sinalizando aí um possível sequestro, como foi o que aconteceu com ele em 2013, onde 2 saques da conta dele foram feitos naquela época. O Altair estava falando da localização. Ele mora muito perto do local onde o carro foi encontrado, uma distância de 1 quilômetro, 1,5 quilômetros. E a empresa dele de suplementos fica na zona leste de São Paulo. Essa reunião era com um fornecedor aí de suplementos para a empresa que eles têm na zona leste aqui da capital paulista. Já começaram a levantar os locais por onde o carro passou. Então, por exemplo, o Sem Parar mostrou que ele passou em todos os pedágios vindo para São Paulo, só que o caminho começa a ficar diferente perto da cidade de Caieiras. Ele corta por uma comunidade, ele desaparece, portanto, não aparece na Marginal. Depois, na Engenheiro, aparece o carro novamente e depois desaparece. A esposa entra em contato com a polícia também nesse momento, tentando passar informações, e a família também vem na delegacia para tentar trazer mais detalhes. Ele que é casado e tem uma filha de 10 anos de idade. William, Altair. A Engenheiro, a Avenida Engenheiro, só para localizar, Engenheiro Caetano Álvares, que foi onde o carro apareceu ali à altura do número 1355, que a Lívia trouxe a informação. Esses detalhes foram sendo informados para a polícia a partir da esposa, que estava monitorando, lembra, pelo aplicativo. Sim. Então você tem lá um aplicativo para poder passar nos pedágios. Então você passa pelos pedágios, ele vai registrando. Agora, isso que a Lívia falou, né, William, eu acho interessante. A Lívia disse assim, olha, e aí ele mudou o trajeto. Quer dizer, não era uma coisa natural, né? Ele deveria ter ido pela BR e tal, entrar de São Paulo, não. Ele entra em uma comunidade, né? Aí que deixa a gente um pouco alerta. Ele entra em uma comunidade, depois ele sai mais na frente, já na Marginal. Ou seja, o porquê entrar nessa comunidade, né, William? Por quê? Por que mudar o trajeto? Por que entrar nesse outro lugar? Será que ele já estava em poder dos criminosos? Isso, né? Bom, a Lívia está entrando na delegacia. Vai tentar falar com o delegado, por favor, Lívia, fique à vontade. Você é a nossa investigadora nessa história, trazendo detalhes para que a gente possa acompanhar e o mistério seja resolvido, que ele seja encontrado com vida. Isso é o mais importante. Deus quiser. Que ele seja encontrado com vida e bem. E que se houve ali um sequestro, se ele está em cárcere privado, que a polícia encontre logo esse local e o retire com vida e bem, e que os criminosos sejam presos. É isso.